sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a aparência, mas não é essa aqui que vocês estão vendo, aquela lá que somente o Senhor vê. Eu quero te convidar a abrir comigo lá, segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo 2, nós vamos ler do 15 até o 19. Depois eu quero, na verdade, te convidar a ler todo o capítulo 2, tá? Mas hoje a gente vai se atentar do 15 até o 19, que diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite falatórios contrários aos ensinamentos do cristão, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como granguena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmaram que a nossa ressurreição já aconteceu, assim atrapalhando a fé cristã de muitos. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre este alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também toda pessoa que diz pertencer ao Senhor precisa abandonar o pecado. E hoje, como outras vezes, nós vamos falar de algumas características de alguém aprovado por Deus. Se a gente for ler as cartas de Paulo ali, muitas delas trazem instruções de como o Senhor quer que a gente se comporte, qual é a maneira que o Senhor quer que a gente viva. Então nós vamos tirar também hoje algumas lições aqui, alguns pontos que o Senhor nos chama para sermos diferentes. Vamos falar sobre algumas características de alguém que anda com Jesus. E uma delas é que alguém que anda com Jesus, ele não vive mais de aparência. Aparência, na verdade, é tudo aquilo que é externo. Tu consegue ver a minha aparência agora? Estou com uma blusa branca, a maneira que eu estou maquiada, estou usando um relógio, a minha aparência tu consegue ver. Mas quem sonda a real intenção, quem sonda o meu coração é Jesus. Então o Senhor está dizendo assim, ó, alguém que anda comigo, que tem uma característica parecida com a minha, ela não vive mais de aparência. Ela começa a mudar as suas atitudes e mudar as suas reações. A Bíblia vai falar sobre os fariseus e eu quero te explicar um pouquinho quem eram os fariseus. Mestres das leis, cheios de conhecimento, falavam de maneira muito bonita, ensinavam a palavra de Deus, só que tinha um detalhe: orientavam as pessoas a fazer algumas coisas que eles não faziam. Fariseu é todo aquele que é externo, mas não é interno. Parece, mas não é. E isso é viver de aparência. Sabe o que fala ali, alguns versículos da Bíblia, diz assim, o Senhor chama de hipócritas. No dicionário, hipócrita significa dissimulado, fingido. Então, todo aquele que tenta manter uma aparência de algo que é, mas que realmente não é, a Bíblia chama de fingido, de hipócrita. E alguém que anda com Jesus não pode mais viver de aparência. Ou seja, sabemos o que fazer, mas não praticamos. E Jesus, eu quero te dizer, ele não tem procurado a Bíblia embaixo do braço. Ele quer a Bíblia dentro do nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos falando uma coisa, mas estamos expressando e fazendo de maneira contrária. O Senhor, ele tem problema com o fariseu, sabia? E nós somos pecadores e pecador precisa se arrepender. Viver de aparência também vai falar sobre mentira, viver uma mentira. Nas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp, na nossa família, nós somos uma coisa. Nos lugares que nós frequentamos, nós somos uma coisa. Na frente do outro, nós somos outras. Falamos, faça isso, faça aquilo, mas quando é para nós darmos os exemplos, não fizemos. É o legítimo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitas vezes abrimos a nossa boca para falar de Deus, abrimos a nossa boca para adorar o Senhor, mas lá dentro nada está acontecendo, estamos analisando tudo, julgando todo mundo, não queremos ser moldados pelo Espírito Santo. O Senhor está dizendo aqui, você quer ser aprovado por mim, meu filho? Você quer ser um trabalhador aprovado? Você precisa começar
a viver aquilo que tu tem pregado, aquilo que tu tem falado. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, tu não precisa abrir, sobre a história de Naamã. Naamã, ele era um forte comandante do exército. Mas esse guerreiro, querido, por baixo daquela armadura toda, ele tinha lepra, que as pessoas na rua não viam. Eu fico imaginando Naamã chegando em casa, tirando as suas armaduras todas dentro da sua casa e a família toda vendo aquela lepra. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Para de derramar o teu pior dentro de casa. Por que que o pior que tu tens são para os seus? Por que que nós somos aparentemente bonzinhos e maravilhosos para as pessoas, mas dentro da nossa casa nós começamos a mostrar as nossas debilidades, a nossa lepra. Isso não pode mais acontecer. E eu quero te fazer uma pergunta para fazer tu refletir essa manhã. Se nós perguntarmos para o teu marido, para tua esposa, para tua sogra, se eu perguntar para o teu vizinho quem tu é, será que tu tem motivo para ficar envergonhado ou não? Porque nós temos a tendência de derramar o nosso pior para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente prega uma coisa, fala você tem que ser assim, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, mas nós muitas vezes não estamos sendo. Para os outros, um soldado, guerreiro, como foi Naamã. Mas para os nossos, nós derramamos o sangue das nossas feridas. O Senhor está dizendo assim, ó, isso não pode mais acontecer. Vocês precisam nascer de novo. Eu quero te dizer, querido, o evangelho de Deus não mudou. As pessoas têm distorcido. O evangelho continua sendo, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Ou seja, você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não irá ver o reino dos céus. Você precisa morrer para suas vaidades, para suas aparências e começar a viver um real evangelho. Sabe, querido, muitas vezes o próprio evangélico tem envergonhado o evangelho. O próprio evangélico está acabando com o evangelho de Cristo. Porque nós não estamos anunciando e vivendo o evangelho como ele é. Outro ponto que eu queria falar para vocês aqui nesse devocional, sobre as características de pessoas que andam com Cristo, que têm a sua vida mudada. Você quer saber se alguém realmente foi mudado, teve uma vida nova, morreu para si? Olhe ela enquanto ela está sendo ofendida. Nós revelamos quem nós somos na hora de uma ofensa. Sabe por quê? Porque nascido de novo não precisa revidar. A Bíblia vai dizer que como ovelha muda ele foi levado para o matadouro. O Senhor não se justificou. Jesus não se justificou, querido. Quer saber se alguém realmente mudou? Olha ele sendo ofendido. Olha as atitudes dele quando ele está sendo, olha a reação dele. Ovelha muda, o Senhor fala que ele foi levado. Ovelha muda, o Senhor foi levado. Ele não revidou. O ferido fere, mas você foi encontrado. Para de ferir as pessoas. Seja diferente nas tuas atitudes. Nós precisamos mudar nossas ações. Nós temos que parar de falar uma coisa e viver outra, porque as tuas ações todo mundo vê, mas a tua intenção só quem sabe é Deus, e é para Ele que nós daremos conta. Então o evangelho aqui do Novo Testamento, as cartas de Paulo, tem muito para nos ensinar, e nós vamos continuar fazendo isso no nosso devocional. Mas hoje o Senhor chamou para dizer assim, ó, para de viver de aparência. Você precisa parar de derramar o teu pior para os teus filhos, o teu pior para o teu marido, o teu pior para os teus vizinhos. Você precisa testemunhar. Você não pode mais ser crente apenas na hora do culto. Você precisa ser um cristão transformado todos os dias, para quando as pessoas olhem para ti, elas vejam que não é mais tu que vive, mas Cristo é que vive em ti. Porque agora tu é nova criatura, criada por Jesus. Você morreu para tua carne e vive agora pelo Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Essa palavra que o Senhor nos trouxe essa manhã foi uma palavra de confronto.
O confronto é aquilo que nos molda, é aquilo que nos transforma. E não confunda confronto com afronta, porque a afronta, ela vem para nos tirar do sério. Quando alguém vem te afrontar, ela quer te tirar do sério. Mas o Senhor não tem essa intenção. Ele te confronta porque Ele te ama e Ele precisa te moldar à imagem e semelhança dEle, para que nós possamos ser trabalhadores aprovados por Jesus quando Ele nos chamar. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe a tua vida. Nós vamos orar juntos nessa manhã. Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra, Pai, que nos confronta, que nos amadurece, Pai, que nos endireita, Pai, que nos faz chegar mais perto de Ti e sermos mais parecidos contigo. Se até aqui nós temos vivido de aparência, Pai, derramado o nosso pior, Pai, no meio dos nossos, Pai, nos perdoa, Pai, nos constrange mesmo, nos ensina, Pai, nos ensina a ser como Tu queres, Pai, homens e mulheres, Pai, que não envergonhem o Evangelho, mas que sejam sal e luz nessa terra, que façam a diferença onde chegam, que negam, Pai, a sua própria vontade, Pai, e venham viver a vontade do Senhor, Pai, que pega a sua cruz, Pai, e continua te seguindo, Pai, entendendo que não há lugar melhor para estar do que debaixo, Pai, da Tua autoridade e diante da Tua presença, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional.